eles estabeleceram que essa quantidade de camadas, né, era uma quantidade suficiente necessária para poder tratar todos os problemas das redes de computadores, né, né, a ideia da camada aí, que aí nós temos setores, né, bem específicos para resolver problemas específicos da camada, né, meio redundante, né, mas a gente sabe que a comunicação é um processo extremamente complexo, a gente já falou isso em aulas passadas, né, a exemplo da própria comunicação humana, né, nós temos que ficar consciente, né, de que nós evoluímos nosso cérebro, nossa língua, para representar, né, o mundo ao nosso redor. Nós desenvolvemos uma linguagem, nossa linguagem é muito avançada. Então, quando você estuda sobre a espécie humana, o que vai se destacar as linguagens, né, desde as linguagens rupestres até as linguagens mais rebuscadas, livros, Shakespeare, músicas, arte, tudo isso são linguagens, né. E aí, quando a gente fala sobre a comunicação entre computadores, a gente tem que lembrar, né, que os computadores são máquinas extremamente limitadas. Então, como permitir a comunicação de máquinas é um problemão. Então, esse problemão ele é dividido em probleminhas, onde cada camada vai resolver uma parte desse problema. Então, então esse modelo aqui, né, é o conhecido como modelo ISO, modelo OSI da ISO, aliás. Né? O modelo OSI, que vem de Open Standardization Interoperation, né? Então, interoperação padronizada aberta, né? Fazendo uma tradução assim bem direta do inglês para o português. E aí nós vimos, eu vou dar uma relembrada aqui, né? Para aquecer os neurônios, né? Nós vimos aí que temos a camada física, né? Que ela é responsável por resolver problemas da comunicação no aspecto, o aspecto físico é, de fato, a transmissão material a maneira, né, que esses sinais vão ser transmitidos, né. A comunicação, ela é uma sequência de sinais, né. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí palavras, né, então vocês têm sinais, vocês têm letras, né, você tem vírgula, você tem a cor, né, preto, vermelho, tudo isso está transmitindo alguma informação, né? O título está em vermelho, então está destacando. Então a gente vê que a comunicação é um processo extremamente complexo, né? E a camada física, a gente tem que, enfim, a gente tem que transmitir os sinais, né? E esses sinais, basicamente, são sinais que a gente vai utilizar cabos, e aí os cabos podem ser metálicos, fibra ótica, ou que a gente chama de os meios confinados, né, onde o sinal está confinado no meio, e os não confinados, né, que seria pelo, entre aspas, ar, né. Eu falo ar porque, na verdade, né, é pelo espaço, né, às vezes a gente fala ar de uma forma coloquial, né, uma forma mais inocente, mas é pelo espaço, né, porque, na verdade, a gente não precisa de ar para transmitir as ondas eletromagnéticas, que é uma das características das ondas eletromagnéticas, essa propagação no vácuo, né? É por isso que a gente consegue transmitir sinais, né, para a Lua, para Marte, e receber sinais de sondas que já estão lá, para lá de Saturno, de Júpiter, né, de Plutão. Essa característica é muito interessante, as ondas eletromagnéticas. Todas elas têm vantagens e desvantagens, é por isso que a gente não tem um meio único, né? A gente vai estudar um único meio, não tem aqui o vencedor em todos os cenários, né? Tem cenários que é mais vantajoso um, mais vantajoso o outro. Mas a camada física, essa camada, ela vai dizer como a gente vai fazer essa transmissão. Se eu estou trabalhando com ondas eletromagnéticas, mas, peraí, as ondas eletromagnéticas, elas têm amplitude, elas têm fase, elas têm frequência. Então, como que a gente vai trabalhar? Qual a codificação? Qual que é a modulação? Todos os aspectos, né? Se eu estou utilizando energia elétrica, mas tudo bem, mas energia elétrica, a gente tem também voltagem, a gente tem intensidade,
a gente tem várias características das ondas eletromagnéticas que a gente pode manipular para transmitir os sinais. O grande objetivo da camada física é transmitir zeros e uns. A gente quer que o zero saia de um computador e esse zero chega no outro computador. Então, a camada física vai responder isso. Perceba que isso é extremamente complexo, né? É um problema extremamente complexo que, geralmente, né, são os engenheiros elétricos, né, quem vai trabalhar com engenharia elétrica, que vai trabalhar muito com essa parte, nada impede também que o cara formado em computação, ciência da computação, sistemas de informação, ou até matemática, né, é uma camada que se aplica muito conceitos matemáticos, né, a física aplicada ali, por exemplo, qual material que a gente vai utilizar no cabo, qualquer material? Não, né, existe o cobre, existe a liga correta de materiais que vai ser utilizada. E a espessura desse cabo, então, tá vendo? Todos esses aspectos, né, físicos, para eu poder transmitir um sinal, vai ser resolvido dentro dessa camada. Então, veja que cada camada dessa, enxergue aí de uma forma ilustrada, cada camada dessa é uma caixinha cheia de soluções. Só que nessa caixa você vai achar problemas e soluções associadas à parte física. Acima da camada física, nós temos a camada de enlace, né, que é o em inglês aí, data link, né, camada de enlace. A camada de enlace, ela já tem a finalidade de fazer o enquadramento, que a técnica de enquadramento significa pegar um monte de zeros e uns e dar um significado a eles, uma analogia para poder explicar o que é o enquadramento, é o que a gente faz aqui com as palavras com espaço, né? Todas as palavras aí, né, Principal, International, Standard, 7, Layer, Model, Q, Connect, Different Systems, todas essas palavras que eu acabei de ler, que vocês estão vendo no slide, estão separadas. E como que eu sei que elas estão separadas? Porque a gente utiliza uma técnica, a gente utiliza espaço entre elas, a gente utiliza vírgula, pontuação, travessão. Na nossa linguagem, nós criamos técnicas para poder separar as palavras no texto. Então, isso seria o enquadramento. Então, no computador, agora você tem um monte de zeros e uns, aí você tem que separar esses zeros e uns para formar uma unidade que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue processar. E essa parte aí chama-se a PDU, tá? PDU vem de Packet Data Unit, né? Unidade de dados de pacote. Então, essas PDUs, fazendo uma analogia, seriam as nossas palavras. É aquilo que a gente vai juntar para poder formar alguma coisa, um texto, né? E, na última instância, uma informação, né? Então, eu estou juntando essas palavras porque eu quero passar uma informação, quero passar uma ideia. Então, os computadores vão enviar uma sequência de zeros e uns, que depois vão ser agrupados, e cada agrupamento vai formar o que a gente chama de uma PDU. Essa PDU recebe nomes em cada camada. Então, na camada de enlace, essa PDU a gente chama ela de quadro, um quadro de rede, né? Então, o que é o quadro? É uma unidade que a gente consegue processar, é uma unidade de informação, né? Então, que a gente consegue processar e, através dela, extrair informações. Por exemplo, qual que é a origem, qual o computador que enviou, qual que é o destino, qual computador que aquela PDU foi destinada, o tamanho dela, e outras informações no âmbito de rede, né, que a gente precisa para conseguir processar aquela informação. Outra finalidade da camada de enlace é a questão da velocidade. A gente tem máquinas diferentes numa rede de computadores. Então, máquinas com velocidade diferente, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Não pode, na comunicação entre duas máquinas, a gente tem que entrar um equilíbrio para conseguir para ser eficiente, né? Então, essa é outra finalidade da camada de enlace. Outra finalidade da camada de enlace é o controle de erros, porque os erros podem existir numa rede, né? Você pode ter perda de bits, né? Esses bits podem chegar invertidos. Então, essa camada de enlace tem a finalidade
de fazer essas 3 operações, né, que são as mais comuns, né, na camada de enlace, que é o enquadramento, o controle de fluxo e o controle de erro, tá bom? Veja que as futuras arquiteturas vão derivar de um modelo, são baseadas no modelo, mas elas podem implementar camadas diferentes. Então, não é que todas as arquiteturas vão ter essas 7 camadas, né? O ideal que tivesse, porque é o modelo de referência, mas na prática, algumas arquiteturas podem implementar um certo número de camadas ou até pode ter camadas diferentes, né? Mas, no geral, o modelo nos diz o que é o ideal, o que seria o ideal de uma arquitetura de redes, né? A camada de rede já é a camada responsável para fazer o roteamento, né? O roteamento, quando a gente fala rotear, é criar um caminho lógico entre a origem e o destino. A gente tem numa rede de computadores espalhados, né, em áreas geograficamente distantes, né, computadores aqui em Picos, lá em Teresina, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, na França, na Rússia, na China. Então, a gente tem que criar caminhos, né, quando eu falar a gente, o computador aqui tem que criar um caminho ligando, logicamente, o meu computador a um computador que está lá no Japão. Por que é lógico? Porque não tem um cabo conectando fisicamente o meu computador ao computador. Não tem um cabo conectando os dois diretamente. Mas tem o meu computador, que é conectado a um outro computador, que é ligado a um outro computador, que é ligado a um outro computador, e através desses saltos, as nossas PDU vão sendo enviadas até chegar ao seu destino. E veja que isso é um processo extremamente complexo, né? Criar rotas é um processo extremamente complexo. Então, essa camada ela é responsável por resolver essa complexidade. Outra característica da camada de rede é endereçar os computadores, porque os computadores nessa rede mundial, né, eles precisam ser identificados. Né? Como que o meu computador agora está identificado? É o computador do Rainer, é o computador do Rainer, mas que está na UFP, é o computador do Rainer que está na UFP, está na sala tal, e se eu saio dessa sala, mudou o endereço do computador. Então, veja que o endereçamento ele está intimamente associado com a localização. Então, tem que se criar técnicas para que a identificação do computador possa realmente identificar ele, independente de outras características que não são tão importantes, né? Então, vemos que a camada de rede ela é responsável por rotear, identificar o computador. Aí a gente tem a camada de transporte. Até aqui a camada de rede, é normal que a gente se refira ao problema da comunicação falando de um computador para outro computador, né? Ah, meu computador quer comunicar com o computador de alguém que está em tal lugar, né? O computador. Mas na vida real, não é o computador, é uma aplicação que está no meu computador. É o navegador, é o antivírus, é o jogo, é um aplicativo. Então, a camada de transporte, ela tem a finalidade de permitir a comunicação de várias aplicações de um computador a várias outras aplicações em outros computadores. E, consequentemente, tratar outros problemas de rede, como o controle de congestionamento, para evitar que a rede não fique sobrecarregada, controle de fluxo, para que uma máquina não seja mais rápida do que a outra. Então, são problemas comuns pela camada de transporte. Camada de seção com 2S, que em inglês seria seção com 2S, né, que aqui em inglês também é 2S. 2S, seção com 2S, né, porque existem 3 maneiras de escrever seção, né. Com 2S é tempo, né, quando a gente está se referindo ao tempo. Então, essa camada, ela é responsável por controlar as atividades em um determinado intervalo de tempo. O grande objetivo dessa camada é que quando há um crash, né, em redes, a gente utiliza esse termo crash, né, na computação em geral, crash é quando uma falha do computador, uma falha drástica, não é uma parada completa, né, parada completa de um computador, dá um crash, né.
Até porque a gente vai ver, quando a gente for falar sobre controle de erros, nós vamos ver 3 definições: falha, erro e crash. São coisas diferentes, tá? Mas quando há um crash, quer dizer, a máquina acabou a energia, pum, desligou. Aí quando ela volta, seria interessante se ela começasse uma transmissão a partir do momento da última transmissão realizada com sucesso. Então, a camada de sessão, ela traz essa responsabilidade, ela dá uma ideia de memória para o computador, aonde que ele sabe o que foi feito, o que não foi feito, e startar de um ponto confiável. Então, esse é o controle de sessão. Quem utiliza os gerenciadores de download, hoje a maioria dos navegadores já embute o gerenciador de download, né? Então, a gente está fazendo download, conexão cai, na hora que a conexão volta, você começa a partir do momento onde que parou, para evitar que recomece aquele download do zero, né? Imagina um arquivo gigante de 2 GB, você está lá 1.9, cai a conexão, imagina voltar do zero, né? Então, se você não tem um controle de sessão, você precisa começar do zero, mas se você tem controle de sessão, você vai parar, começar de onde parou. Então, esse é o controle de sessão. Beleza, pessoal? Tá? Estão acompanhando aí até agora? Estão entendendo? Então, aí a gente tem, está terminando, né? Apresentação. Apresentação, o próprio nome fala, né? Presentation é apresentação, apresentar, mostrar. Enfim, os dados, né? Veja bem, a gente está usando as redes de computadores, mas nós somos humanos, somos pessoas. Nesse simples slide aí que eu mostrei para vocês, existem um monte de informações para humanos, né? Essas camadas aí, né? Tá uma em cima da outra, isso nos dá um sentido, né? Que uma do empilhamento, né? Uma está em cima da outra, quer dizer, uma depende da outra. A gente tem números, a gente tem palavras, a gente tem cores, né? Poucas, mas tem as cores, né? Tem 3 cores aí, branco, preto e vermelho. Então a gente tem cores. Isso é para quê? Para nós, seres humanos. Mas para o computador, isso é tudo zeros e uns. Agora, se eu abro um e-mail, se eu abro uma apresentação, todos eles têm formatos. Então, algo bem distinto é uma página web e um e-mail. São 2 coisas distintas, né? Por exemplo, quando a gente fala e-mail, a gente fala de anexo, a gente fala de título do e-mail, né? A gente fala de destinatário, cópia do destinatário, destinatário oculto. Veja que eu estou falando vários termos que são inerentes ao e-mail. Então, a gente precisa de uma camada para dizer, olha, se a gente está trabalhando com esse tipo de aplicação, a gente precisa dessas informações e a gente precisa estruturá-las dessa maneira. Então, então, a gente precisa de uma camada para preocupar com como os dados vão ser apresentados. Porque pela parte técnica dos computadores, cara, um e-mail, uma página, um arquivo binário, um arquivo texto, um arquivo executável, um arquivo do Linux, um arquivo do Windows, uma música, um filme, é tudo 0 e 1s. Então, o computador é uma sequência de zeros e uns. Então, em um determinado momento, essa sequência de zeros e uns precisam ser... Só um segundo, pessoal. Pronto, voltei, pessoal. Como eu falei para vocês, eu estou aqui na universidade, né? Aí chegou um pessoal aqui, o Franco chegou aqui na sala, não estava sabendo que eu estava na aula, mas vamos lá, vamos voltar para a aula.
Então a apresentação, pessoal, essa camada tem justamente essa finalidade. No computador, as coisas estão de forma zeros e uns, né? Agora, ela, em um determinado momento, ela tem que estruturar isso já pensando em quem vai ver a informação. Além de quem vai ver, né, a informação, quando eu falo quem é a aplicação que vai ver, né, para qual aplicação que ela vai ser destinada, né? Então, vocês quem já fez disciplina de programação para web, por exemplo, vocês estudaram uma parte, né, das redes de computadores, programação para web é redes. Então, uma parte das redes de computadores que está focada justamente nessa parte de aplicação e apresentação. Então, de uma certa forma, vocês estudaram aspectos dessas duas camadas, 7 e 6. Por quê? Você tem um arquivo texto, né, por exemplo, um HTML, você tem um arquivo texto. Só que esse arquivo HTML nu e cru, né, do jeito que ele está lá, dá para apresentar para o usuário? Não, não dá. A gente tem que existir por trás uma interpretação do que são as tags. O que é o HTML? O que é um body? O que é um head? O que é um H? O que é um P? O que é um form? Então, você tem uma aplicação que entende o que significa essas tags e, com base nas tags, vai apresentar as informações bonitinho. Um div, vai fazer o alinhamento, um CSS, vai associar um JavaScript e tal. Mas isso é como? Como a Microsoft quer? Não. Como a IBM quer? Não. Como a Apple quer? Não. Isso é padronizado, meu amigo. Existe um padrão chamado HTML, existe um padrão chamado CSS, existe um padrão XML, um XML, tal. Então, existe uma série de padrões. Por quê? Porque as empresas seguem aqueles padrões e garante que a apresentação vai ser uniforme, independente se eu estou utilizando Windows, Linux, macOS, Firefox, Chrome OS, Edge, tudo vai aparecer da mesma maneira. Então, isso tem que ser, né, especificado, trabalhado, formatado, formalizado. Então, por isso que essa camada, essa é a finalidade dela. E, por fim, a camada aplicação, que a tarefa dela é bem simples, né? A camada de aplicação é a camada que nela está povoada uma série de aplicações, o qual nós utilizamos. Então, o meu navegador, o navegador que vocês estão utilizando, Chrome OS, o Firefox, seja qual for o navegador, segundo o modelo da arquitetura OSI, né, segundo o modelo OSI, né, essas aplicações são aplicações que estão na camada application. Entendeu? E veja o tanto que é interessante isso. Ninguém está vendo para a camada aqui, camada a gente não vê, mas eu falei, nossas aplicações estão na camada de aplicação. É um conceito lógico, é uma informação lógica, é uma informação abstrata. Essas camadas são abstratas, é uma maneira da gente projetar, organizar, da gente classificar, selecionar os problemas de acordo com a sua finalidade. Então, se agora a gente está começando a resolver um problema, eu quero ter um computador, né, ou melhor, vamos pegar, eu tenho um carro que ele pode se comunicar através de várias interfaces de rede, na cidade tem vários roteadores, e aí eu quero criar um caminho para poder achar um caminho mais confiável entre esse carro e um outro carro. Cara, você está resolvendo problema de roteamento. Então, cara, isso é um problema da camada de rede. É uma questão conceitual. Essas camadas é uma questão conceitual da gente olhar para os problemas e organizá-los e falar, cara, você está falando agora de problema. Cara, a gente está trabalhando aqui, a gente descobriu um minério aqui, que ele basicamente, a resistência dele é muito baixa, e em temperaturas, quanto a temperatura mais próxima do 36 graus, menor é a resistência. Então, se a gente utilizar ele para transmitir sinais elétricos, a gente vai ter pouca perda. Cara, você está falando de um problema de camada física. Inerentemente ao problema da camada física, você está querendo transmitir um sinal e você está analisando um meio físico que vai ser utilizado para transmitir esse sinal. É problema de camada física. Então, veja que a ISO, né, ela organizou, né, o problema da comunicação em camadas,
E, ao trabalhar com camadas, veja que vai existir uma dependência entre elas. A camada de aplicação, ela utiliza da camada de apresentação, a camada de apresentação utiliza serviço da camada de seção, a seção utiliza serviço da camada de transporte, depois de rede, depois de enlace, depois de física. Existe essa dependência. Utiliza serviços da camada abaixo e oferece serviço à camada superior. Existe essa regra. Né? A camada física ela não oferece serviço para a camada de aplicação. Não, olhando para a figura, quem é a camada acima da camada física? Camada de enlace. Então, a camada física somente oferece serviço à camada de enlace. E a gente estudou, nós vimos aula passada, o porquê disso. E essa figura aqui, né, é uma figura que ilustra o porquê disso. Essa figura mostra uma organização estruturada também, né, de uma forma baseada em camadas, aonde que, por exemplo, aqui o nosso filósofo, que quer conversar com outro filósofo, ele não vai enviar a carta que ele escreveu para o cara que vai enviar a mensagem lá na camada 1, né? Porque essa carta tem que ser traduzida. O processo de tradução vai ser na camada 2. Então, cada camada vai agregando os serviços para que, de fato, a comunicação ocorra com sucesso. Então, existe essa dependência entre as camadas, né? Isso é uma forma da gente organizar, né? Uma arquitetura, a gente sabe criar regras, né? Para não ficar uma lógica macarrônica. Imagina, se qualquer um aqui pode comunicar com qualquer um, qualquer camada pode comunicar com qualquer camada, né? Vamos fazer um exercício mental. Imagina aí uma camada que, sei lá, a gente tem aí 7 camadas. 7 camadas. Se cada camada pudesse comunicar com qualquer camada, quantas como que a gente pode falar, formas de comunicação, né? Quantas possibilidades de duas, né? De apenas duas, uma camada com outra camada, né? Quantos agrupamentos a gente consegue formar, né? Agrupamentos tipo, pode 7 com 1, pode o 7 com 2, pode o 7 com 3, né? 7. Então, isso aí são os agrupamentos que a gente imagina. Uma camada poder comunicar com qualquer outra camada. E aí, né? Quantas possibilidades a gente vai ter com 7 camadas? Imagina. Faça um cálculo aí, pensa um pouquinho. Pedro, Robert, Roger, Samuel, e aí, fizeram? Estão pensando? Luciano, Jamile. Eu tenho uma amiga chamada Jamine, com N no final. A Juliana deve ter falado já. Jamile. E aí? Não, tem que chutar, não. Vocês não estão estudando estatística? Tem que ser estatística. Esse chute aí foi muito bom, justamente. 7 fatorial.
5.040 possibilidades. Olha só. Se o 7 pode comunicar 7 com... Aí a gente, só que aí a gente, nesse, com 5.040 possibilidades, a gente está admitindo que a comunicação 7 com 1 e 1 com 7 é diferente, tá? Que aí a gente está... Então, veja bem, a gente está fazendo uma permutação de 7 camadas tomada 2 a 2. Eu posso ter 7 com 1, 7 com 2, 7 com 3, 7 com 4, 7 com 5, 7 com 6. Aí você pode ter 6 com 1, 6 com 2, 6 com 3, 6 com 4, 6 com 5. E assim vai. Dá 5.040 possibilidades. Momento para parar e pensar. Depois, anota isso aí, depois faz aí no caderno, se estiver duvidando. Mas isso aí é uma permutação de 7 por 2. Uma permutação de... aliás, um agrupamento 7 por 2. Só que... uma permutação de 7, né? Porque não, na verdade, permutação de 7, não está errado, o 7.000 ou 5.040 está errado. 5.040 está errado. O 5.040, só se a gente pegasse... não dá certo, sim. Só que aí eu pegava as 7 cidades, né? Tipo assim, uma possibilidade, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7... Aí eu vou 7, 5, 6, 4, vai dar 5.040 também. Dá certo. Resolveríamos o problema aí. Então veja que se a gente deixasse cada camada conseguir comunicar com cada camada utilizando 3 camadas, ia virar uma bagunça. Uma bagunça. E a gente sabe disso, que as boas práticas, né, dentro de qualquer organização, existem as camadas. A gente já falou sobre isso, né, sobre as camadas. Né, uma forma da gente hierarquicamente, né, de criar regras e quem depende de quem. Né. Por isso que as camadas, elas são, em redes de computadores, né, os modelos de referência são baseados em camadas. Né. Tá claro para vocês isso aí? Tá. Tá tranquilo? Então, a gente também falou aula passada, quer dizer, eu terminei isso daqui. Então, veja que até agora, né, uma revisão, agora vai ser de fato um assunto novo, mas eu enfatizei muito isso na aula passada, estou enfatizando agora, né, que entender esse conceito de camadas, entender esse conceito dessa relação entre as camadas, o que cada camada faz, ele é importantíssimo para dar continuidade no estudo de redes de computadores. Veja que a gente vai, a partir de agora, estudar a camada física, depois estudar a camada de enlace, depois estudar a camada de rede. Então, se você não entendeu isso, você não está entendendo nem por que o estudo está sendo dessa forma. Né? Bom, agora uma outra coisa bem interessante é entender esse conceito aqui de protocolos, tá? Esse conceito aqui que essa figura está mostrando, que é o conceito de empacotamento e desempacotamento, tá? Então a gente tem 3 palavras reservadas aqui, que é protocolo, empacotamento e desempacotamento, tá bom? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas assim, eu até sugiro aí no horário da aula, né, vocês estarem com um caderninho para estar anotando, né, alguns, sei, para poder na hora de estudar, o professor chamou atenção para esse tópico, né, arquitetura, ele falou de camada, ele falou disso, daquilo, agora eu falei de protocolo, então, nesse slide que vocês estão vendo aí, a gente tem 3 palavras que é muito importante, você tem que entender, não é decorar, é entender, que é protocolo, empacotamento e desempacotamento. O que é empacotar? Empacotar é o processo de adicionar informações que são
particular de uma camada. E que ela não faz sentido nenhum em outra camada, logo a outra camada não pode mexer na informação que foi adicionada anteriormente. Exemplo. Um exemplo. Fugindo da área de redes de computadores, né, só para poder exemplificar. Você quer escrever a carta, né, um exemplo clássico que a gente utiliza. Você quer escrever a carta, né, agora para alguém, né, para sua mãe, para seu pai, para sua namorada. Professor, ninguém escreve mais cartas, isso não existe mais. Cara, é só para poder ilustrar. Então, imagine, já que quer imaginar, vamos imaginar. Então, imagine que você está em 1980, aonde que não tinha e-mail, né, já tinha e-mail, né, mas assim, não estava livre, né, para uso comercial, né, a internet não era de uso comercial, ainda estava no âmbito lá nos Estados Unidos, entre as universidades, né, já tinha saído do DARPA, mas ainda não era uma rede popular, né, popularizada. Então, nós aqui brasileiros, só queremos mandar uma informação, tem que ser via carta, a gente tem que mandar uma carta. Então você vai, né, pega uma folha, escreve o conteúdo, né, você escreve, e, enfim, você vai para os Correios. Você pode pegar a carta do jeito que você escreveu e entregar lá nos Correios? Não, né? Você precisa ali colocar dentro de um envelope. Nesse envelope vai ser colocado informações adicionais, que não pertence ao conteúdo da sua mensagem, que não pertence àquilo que você está querendo dizer para outra pessoa. Ó, a empresa está com um roubo, nananana. Oi, meu amor, tudo bem? Eu te amo. Hoje o dia foi tão bonito. Hoje eu fiz isso e isso, escovei os dentes, tomei banho, tá. Cara, esse conteúdo da tua carta é tua, só entre você e o destinatário. Mas você não pode pegar a tua carta e chegar lá nos Correios. Então você tem que colocar dentro do quê? De um envelope. Se você pegar esse envelope, colocar a carta dentro do envelope, entregar nos Correios, os Correios vão olhar para a tua carta e vai falar: o que eu vou fazer com isso? Então você coloca lá origem, tal, né, rua, endereço de origem, remetente, endereço, CEP, cidade de origem. Do outro lado, você coloca o destinatário, nome do destinatário, endereço do destinatário, CEP do destinatário, cidade, pum. Com base nisso, os Correios agora conseguem fazer o quê? Enviar, redirecionar a tua carta. Então, isso é o processo de encapsulamento. Veja que houve, para enviar a informação, que é a sua carta, houve a necessidade de adicionar informações complementares, mas que elas não pertencem à sua mensagem, elas só servem ali para poder fazer o transporte. E na grande verdade, os Correios não vai pegar uma carta e sair, né, pegar um carro com uma carta e sair de uma cidade a outra cidade e entregar essa carta. Não, né? Os Correios ali, né, existe um sistema, uma logística, que essas cartas vão sendo colocadas dentro de caixas, talvez essas caixas dentro de outras caixas, né? E elas vão sendo enviadas para, dependendo aí da logística, ou para uma capital, um centro de distribuição, para depois ir para os seus destinos, né, cidade de destino. Então, existe toda uma lógica que não cabe a nós entender, mas os Correios têm que entender. Então, os Correios, além daquela carta que você já adicionou informação, ele pode adicionar outras informações, né? Ele pode colocar dentro de outras caixas, e ali vai ter outras informações, números, né? Quem nunca já pegou uma carta com carimbo, com uma correspondência, né? Estou falando carta, mas vamos lá, uma coisa que a gente usa muito, envia de produto, compra pela internet, né? Então chega um produto ali, ele está ali com umas informações adicionadas, um selo, um código, que a gente não entende aquilo, a gente não faz parte da gente entender. Tanto que a gente rasga, joga fora e fica com o que está ali dentro. Beleza. Isso é o encapsulamento e o desencapsulamento em redes. Isso que eu acabei de explicar é justamente isso. Nas redes de computadores, né,
uma camada, né, a camada mais alta, né, ela produz, ou ela recebe uma mensagem que tem que ser enviada. Essa mensagem é que ela é produzida. Por exemplo, uma mensagem que a gente faz a todo momento, quando você vai e digita uma URL, www.ufp.edu, enter, isso é uma mensagem. Aqui, nesse exato momento aqui, quando eu falar oi para vocês aqui, ok para vocês, eu gerei uma mensagem. Só que esse ok, ele pode seguir simplesmente ok numa rede de computadores? Não, como a nossa carta não poderia ser enviada nos correios, simplesmente a carta. Ela tem que ser encapsulada por mais informações, né, que são o endereço de origem, endereço de destino, depois os carimbos do correio, depois a caixa que ela vai ser colocada, ela vai adicionando, vai sendo adicionado informações para que tenha sucesso o transporte, o envio da origem até o destino. Então, a gente produz as mensagens, nosso e-mail, a nossa requisição, o meu áudio agora, né, a minha voz, né, a minha imagem. O meu gesto agora com esse mouse aqui, ó, simplesmente eu mexer com o meu mouse aqui, eu estou gerando mensagem na rede, né? E vocês estão vendo isso aí. Eu estou gerando mensagem na rede. Mas aí o meu movimento aqui do mouse, né, que está gerando imagens diferentes, ele não pode ser jogado na rede de qualquer forma. Ela tem que ser, essa mensagem, ela vai receber um cabeçalho, que essa mensagem, que é produzida numa camada, ela vai ser entregue para uma outra camada, e essa camada vai adicionar um cabeçalho. São informações de controle que somente a camada 4 sabe quais, como e onde estão. Essa camada vai adicionar essa informação e entregar para a camada 3, né? Aqui a gente tem duas possibilidades, tá? Mas para facilitar, vamos pegar essa possibilidade aqui. H4M, né? Então, essa aqui é a nossa PDU na camada 4, que vai ser entregue para a camada 3. A camada 3 vai adicionar cabeçalho, que é o H3, o H vem de head em inglês, né? Head, cabeçalho, cabeça, né? Headler, cabeçalho, e ele adiciona o cabeçalho. E esse H3, H4, M1, ela é enviada para a camada 2. A camada 2 adiciona o cabeçalho, H2, e entrega a camada física. A camada física é a única camada que não entrega, não adiciona nenhum cabeçalho, tá? Porque a camada física só entende zeros e uns. Então, ela vai pegar toda essa mensagem aqui, ó, H2, H3. Pessoal, isso aqui é um cabeçalho. Então, o H aqui representa um cabeçalho qualquer. Por exemplo, quando eu falei nome, o remetente, qual que é o nome do remetente? Qual é o endereço do remetente? Qual o CEP do remetente? Isso está sendo abstraído por essa letra H, tá? Não é a letra H que vai ser adicionada. O H representa um conjunto de informações que vão ser adicionadas a mensagens. Adicionadas. Então, aqui, então a gente tem H2, H3, H4, a mensagem, e esse T vem de tail, né, que é a cauda, né, a cauda. Então, é a outra informação que a camada 2 adicionou. Então, uma camada pode adicionar informações à frente da mensagem, que é chamada de cabeçalho, ou ela pode adicionar no final de uma mensagem, que é chamado de tail, né, head e tail. Essa mensagem, aqui, né, essa que a gente chama, não mensagem, mas essa PDU, né, essa PDU, só por simplicidade, em vez de falar PDU, eu vou falar pacote, tá bom? Esse pacote aqui vai ser enviado para a camada 1, e a camada 1 vai pegar todos os bits e vai transmitir, até chegar na camada destino, até chegar na máquina destino, tá bom?
Na máquina destino, a camada física vai entregar para a camada 2 o que ele recebeu. Então, veja bem, que aqui a gente tem H2, H3, H4, M1, T2. Então, aqui também a gente vai ter, após receber o pacote, a gente vai ter o H2, o H3, o H4, o M1 e o T2, né? Mesma estrutura aqui, mesma estrutura aqui. O que a camada 2 vai fazer? A camada 2 não precisa fazer enquadramento, a camada 2 não precisa fazer controle de erro, a camada 2 não precisa fazer controle de fluxo. Precisa. Então, para fazer isso, ela precisa de informações. Aonde estão as informações que essa camada precisa para fazer o que tem que fazer? Dentro do H2. Então, dentro do H2 vai ter todas as informações necessárias para a camada fazer o que ela tem que fazer. Depois que ela fizer o que ela tem que fazer, ela vai remover as informações que ela adicionou, que a camada adicionou. Então, a camada 2 adicionou o H2 e o T2. Então, ela vai remover essas informações e entregar para a camada acima o H3, o H4 e o M1. Então, veja bem que na camada 3, a camada 3 tem que fazer o que ela tem que fazer. O roteamento, o NAT, a identificação do host. Então, a camada 3 vai fazer o que ela tem que fazer utilizando somente informações que estão na H3, dentro do H3, que é dentro do cabeçalho, tá? Então, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Depois que ela terminar o serviço, ela vai pegar o H4 e o M1 e entregar para a camada superior, que é a camada 4. A camada 4 vai pegar o H4, fazer o que ela tem que fazer. Depois que ela terminar o que ela tem que fazer, ela vai pegar a mensagem e entregar na camada acima. Então, esse processo que a gente foi adicionando cabeçalho, né, adicionando informações à nossa mensagem, seja ela o head ou o tail, a gente chama do processo de empacotamento. A gente está empacotando as informações, né? E esse processo de retirando o cabeçalho e os tails, né, as informações que foram adicionadas, esse processo de removê-las, né, até a camada superior é chamado de processo de desempacotamento. O processo de empacotamento e desempacotamento tem que ser um processo que vai garantir que essa mensagem original seja igual a essa outra mensagem aqui, que é a mensagem de destino. Então, o M de origem tem que ser igual ao M de destino. Tá? Que esse processo de empacotamento e desempacotamento não vai provocar erros na troca de mensagens, né? Porque se eu mando aqui uma mensagem ok, né, vocês têm que receber a mensagem ok. Só que essa mensagem ok saiu do meu navegador, ela recebeu um cabeçalho, foi recebendo cabeçalho, até serem transmitidas. Então, a minha mensagem aqui, ela foi transmitida pela internet, foi retransmitida de vários roteadores para vários roteadores até chegar em vocês. Houve cópia dessa. Veja, a gente tem agora 37 alunos. Então, veja que a mensagem que eu digitei, ela chegou nos 37 computadores. Então, na verdade, o que vocês receberam não é a minha mensagem aqui, é uma cópia da minha mensagem. Houve um processo de cópias. Então, a gente tem que garantir que esses processos de cópias, de replicantes, vai garantir uma conformidade, ou seja, o que eu mandei foi o que vocês vão receber. A imagem que eu estou transmitindo, a minha voz que eu estou transmitindo, o que eu estou digitando, está chegando em vocês. Agora, todas elas não estão saindo nua e crua do jeito que vocês estão vendo, do jeito que vocês estão escutando, do jeito que vocês estão lendo. Tudo que eu estou fazendo nesse computador do lado daqui, que está sendo transmitido para vocês, está acontecendo em tempo real um processo de empacotamento dessas informações, elas estão recebendo cabeçalho para que cada camada dentro desse sistema possa fazer o que tenha que fazer para que no final vocês consigam receber o serviço devido. Tá? Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Só que a gente está vendo que, a gente não está vendo, né,
O que está acontecendo é que essa sequência de processos estão acontecendo debaixo entre aspas aqui, né, de figurado, debaixo do pano. Elas estão acontecendo, existe um monte de processamento que está sendo feito agora nas nossas máquinas, que estão lidando com uma série de problemas da comunicação. Por exemplo, o computador agora está conectado ao Wi-Fi da UFP. Então, existe um processo aqui de modulação, demodulação das ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, ao mesmo tempo que eu estou transmitindo, eu estou recebendo. Então, essas ondas eletromagnéticas têm que ser convertidas em bits. Só que o bit, um bit, liga e desliga, né? A gente precisa agrupar um monte de bits para formar uma palavra, um monte de bits para formar uma imagem, um monte de bits para formar a minha voz. Então, isso aí está sendo agrupado lá numa determinada camada, depois está passando para outra camada, e assim por diante. Isso está acontecendo agora nas nossas máquinas, né? Essas camadas aí, né? Essas camadas, elas estão abrigadas, né, no nosso sistema operacional. O nosso sistema operacional está abrigando essas camadas. Que cada camada na verdade, que eu falei para vocês, cada camada dessa, ela é povoada por um conjunto de software, né, de componentes, né, um conjunto de componentes, ou seja, de serviços, que estão no nosso sistema operacional. E esses serviços se comunicam através dessa estrutura que os serviços na camada 7 vão comunicar com os serviços da camada 6, que depois vão comunicar com os serviços da camada 5, depois a 4, depois a 3, depois... Quando eu recebo aqui um sinal, uma onda eletromagnética, então eu vou receber, a minha placa de rede vai receber essas ondas eletromagnéticas, que vai converter em bits, que vai mandar para a camada 2, que vai mandar para a camada 3, para a camada 4, para a camada 5, 6, 7, e a camada 7 é a minha aplicação, é esse navegador que eu estou usando agora. Então, nós, usuários, estamos aqui acima dessas camadas, utilizando aplicativos que estão na camada 7. Beleza? Perguntaram aí se vocês vão estudar o cabeçalho HTTP. Vão no Redes 2, tá? Essa camada, né, Redes 1 a gente vai até a camada de rede. A gente vai estudar a camada física, a camada de enlace e camada de rede. Para aí. Próximo Redes 2, aí pega transporte para cima. Vamos lá, pessoal. Isso está claro para vocês? Como que está aí? Certo. Certo, pessoal. Assim, a minha experiência mostra que, assim, a maior dificuldade, né, de vocês, assim, de vocês alunos, né, de vocês de forma geral, né, de forma genérica, é entender esse processo aqui, ó, por incrível que pareça, tá? Deixa eu explicar, veja que aqui, ó, do 4 para o 3, existe uma bifurcação. Isso aqui pode acontecer. Uma camada pode receber uma mensagem e falar, opa, essa mensagem ela é muito grande, então eu vou quebrar ela em duas partes. Entenderam? Então, uma parte vai receber um cabeçalho, né? E a outra parte também vai receber um cabeçalho. As duas, aqui tem um erro, tá? Tem um erro aqui do livro, na escrita, que eles esqueceram de colocar o H4, tá? Mas essa mensagem que ela é dividida, essa mensagem aqui também vai receber, né? Vai ser H3, H4. Aí aqui vai ficar H2, H3, H4, M2, T2, tá? Faltou. Né? Por isso que eu falei, ignora esse lado de cá.
Mas por quê? Uma mensagem, quando uma camada recebe uma mensagem, ela pode quebrar essa mensagem, né? Isso acontece muito nas redes de computadores, por exemplo, quando a gente vai transmitir um arquivo muito grande, né, a gente não tem, a rede não tem condição de, por exemplo, de transmitir um arquivo de 1 GB. 1 GB, não tem como, ela não vai transmitir um arquivo de 1 GB. Aí o que ela faz? Ela pega essa mensagem e divide em 2 partes, ou 3, quantas partes forem necessárias para ela conseguir transmitir. Uma analogia aqui, por exemplo, um carro, né? Uma caminhonete, sei lá, uma caminhonete, né? Eu vou pegar e vou utilizar uma caminhonete para transportar sei lá, um armário muito grande. Ah, poxa, o armário não cabe na caminhonete. Então, eu vou desmontar o armário, metade do armário vai na caminhonete, a caminhonete leva, depois volta, pega a outra metade, leva. Ele dividiu, que a gente chama de fragmentação, ele fragmentou. Agora, o bonito da história, por que a gente tem que colocar cabeçários, por exemplo, nesse caso? Porque a gente tem que falar, ó, essa metade desse armário que eu dividi, esse aqui é a primeira metade, a primeira parte. Essa aqui é a segunda parte, porque lá no final tem que juntar e virar um armário só. Né? Se eu transmito um arquivo de 1 GB numa rede, ele pode ser quebrado em milhares de partes, mas quando chega lá no seu destino, ele tem que ser reorganizado da ordem, seguindo a, a imagem original. Né? A gente tem uma que imagina uma foto, aí vai transmitir pela internet, aí divide em pedaços. Aí chega lá no destino, a foto está montada, o olho está no lugar da boca, a boca está no lugar do ouvido, o cabelo está no queixo. Eu montei a imagem toda desorganizada, né? Não, não é assim. A gente tem que. Então, essa inteligência entre aspas, né? Essa habilidade de fragmentar, quantas partes que eu posso fragmentar, né? Quantas necessárias, de enviar, de chegar do outro lado, de organizar, ordenar, montar, isso tudo tem que ser feito pela rede. Então, isso é uma das coisas que estão acontecendo nesse exato momento e ninguém de nós aqui está percebendo. E dependendo da minha placa, da placa do computador de vocês, da interface de vocês, isso está sendo feito de formas diferentes. Diferente. Então, essa habilidade, esse software, né, não é um só. Então, a rede é um conjunto de componentes, cada um resolvendo, tipo uma engrenagem, né? Igual um carro, uma engrenagem. Cada um tem, você tem a bomba de combustível para puxar o combustível, aí você tem um motor, você tem o controlador de FedEx, controlador de faísca, tem o controlador, sei lá, do câmbio automático, direção, e não, você tem uma engrenagem trabalhando para que a finalidade no carro é o movimento, né, o transporte. Uma rede é o transporte de dados. Né? Então, uma grande dificuldade que eu vejo os alunos têm é entender esse cabeçário aqui, né? De talvez. Mas, por exemplo, uma analogia que eu posso fazer aqui, por exemplo, em banco de dados, né? Eu tenho uma informação para armazenar. Eu quero armazenar uma informação, um usuário. Aí eu gero um código para esse usuário. Mas assim, quando eu estou vendo, né, eu vou apresentar a informação, aluno, né, aluno. O código que a gente está utilizando para armazenar o aluno, talvez ele é inerente do banco de dados. É uma informação que você adicionou ali para o banco de dados. Ah, tem uma chave estrangeira. Então, eu coloquei ali a cidade, eu mostro a cidade, Picos, mas lá no banco de dados não está Picos. É um código da cidade. Então, a gente adicionou informações com o nosso banco de dados, a gente adicionou mais informações, né? Ele não é o que o usuário vê, mas é o que o sistema precisa adicionar para poder fazer o controle, né? Que é a confiabilidade do sistema, alguma coisa assim, né? Então, essas informações aqui, elas são adicionadas na hora que se recebe aqui, né?
o sistema recebe uma mensagem, essa mensagem para sair de um computador. Então, a mensagem aqui para sair de um computador, né? Ah, outra coisa. Essas camadas aqui, né? Elas estão em um computador. E aqui no outro computador. Então, veja que esses computadores têm que ter a mesma quantidade de camadas. Então, por isso que os dois computadores precisam ter a mesma arquitetura de rede. Dois computadores só se comunicam se tiverem a mesma arquitetura de rede. Então, o meu computador tem a arquitetura TCP/IP, o computador de vocês tem a arquitetura TCP/IP. A gente não se preocupa com isso porque hoje todos os computadores modernos não vêm com a arquitetura TCP, né? Você vem dentro do sistema operacional a arquitetura TCP/IP. Então, a gente não tem que instalar, não tem que preocupar, né? Só para forma de ilustração, quando na época dos dinossauros, quando eu entrei na faculdade, a gente tem um sistema operacional, eu queria navegar na internet, eu tinha que instalar o software ali, porque ele embutiu o sistema operacional, tinha que instalar alguns patches no sistema operacional, que era a arquitetura TCP/IP, é um software, tinha que instalar, e não vinha assim pronto, né? Por exemplo, na época, a gente utilizava muito em redes locais uma outra arquitetura específica, uma arquitetura da Novell, era uma empresa que liderou os anos 90, até ali no início de 2000, ela era uma tecnologia que até o desempenho dela é até melhor do que o da internet, né? A arquitetura Novell, de um sistema operacional chamado Network, né? Que a empresa chamava Novell também, né? Então, o desempenho era muito bom, né? Então, a gente, em redes locais, a gente, na época, preferia instalar o Network para administração de redes locais. O desempenho era muito bom, tal, tal, tal. Mas com o crescimento da internet, acabou que a internet invadiu esse meio, né? Esse ambiente aí. E então, veja, duas máquinas só se comunicam se elas tiverem a mesma arquitetura de rede. Então, agora, a gente consegue definir muito bem o que é uma arquitetura de rede, porque a gente já sabe de todos os conceitos de uma arquitetura. Uma arquitetura de rede é uma solução de comunicação que tem um conjunto de camadas, que tem um conjunto de, voltando aqui, um conjunto de camadas, um conjunto de interfaces e um conjunto de protocolos. Então, o que são os, por fim, né, que falta explicar aqui, o que são os protocolos? Os protocolos é uma linguagem que cada camada utiliza para se comunicar com a outra camada no mesmo nível. Camadas no mesmo nível, em rede de computadores, a gente chama de camadas parceiras. Então, a camada 2 vai conversar com a camada 2, a camada 3 vai conversar com a camada 3, a camada 4 vai conversar com a camada 4, e a camada 5 vai conversar com a camada 5. É mais ou menos a representação lógica disso, é o que a gente viu aqui, ó, essa figura. Veja, nessa figura, a gente tem um filósofo conversando com outro filósofo. Então, os filósofos estão conversando coisas de alto nível filosófico aqui, então eles têm uma linguagem entre eles, né? O dialeto, né? Tem palavras que eles vão utilizar que é inerente ao nível deles, né? E se eles utilizarem essas mesmas palavras, né? Começaram a falar lá, ser ou não ser, né? com outros de outros níveis, os outros níveis não vão entender, né? Não vão entender, porque a tradutora, né? Até a tradutora, aqui no caso, nesse exemplo, ela poderia entender, né? Um pouco, né? Porque ela faz a tradução, né? Mas a ideia final não cabe a ela discutir. O cara aqui responsável pelo envio, né, que aquele optou pelo fax, né, com certeza o fax aí tem certas palavras reservadas que esses dois caras têm que entender.
né? Esses dois caras têm que entender. Sei lá, alguma coisa, informação técnica aqui. Então, cada camada tem os seus tecnismos, né? Suas tecnicidades, estou inventando essas palavras, né? Tem as informações técnicas inerentes à camada. Então, por isso que cada camada tem que ter um protocolo. Imagina, gente, que está uma camada de uma empresa, nós somos os responsáveis aí pela computação dessa empresa, a gente vai conversar com um setor responsável pela computação da outra empresa. A gente vai estar resolvendo problemas técnicos aqui, computacionais, né? Se nós aqui formos falar com, cara, é uma empresa de fabricação de produtos de beleza, aí o cara aqui em cima é o cara de gestão da parte de marketing. Cara, a gente não tem informação para tratar com esse cara, né? A gente vai falar no mesmo nível aqui, né? Então, os protocolos, então, são um conjunto de regras onde que vai definir o significado, o formato e o significado dos cabeçalhos utilizado entre as camadas. Beleza? Tá claro para vocês aí? Então, nesse momento, quando a gente fala arquitetura de rede, vocês têm que entender o que é arquitetura. Quando a gente fala camada, vocês têm que entender o que são camadas, por que existem camadas. Quando a gente fala protocolos, isso precisa ficar tranquilo para vocês. E cada camada vai ter seu protocolo dependendo do que a gente está querendo resolver. Por exemplo, perguntaram aí agorinha, a gente vai estudar o protocolo HTTP, o HTTP, o HTML, são protocolos lá da camada 7. São protocolos, por que existe o HTTP? O HTTP existe porque a gente tem uma aplicação que é chamada cliente web e a gente tem um servidor web. A gente tem um cliente web e um servidor web. Exemplo de um cliente web, nosso navegador, que a gente está utilizando aqui para navegar na internet. Ele é um cliente web. E a gente tem um servidor web. Existem vários tipos de servidores web. Né? O Apache é um dos mais famosos, mais antigo, mais confiável. Existem outros servidores web. A gente pode implementar um servidor web. Agora. A gente pode pegar agora, com Python mesmo, e implementar um servidor web. Mas para que o nosso servidor web e esse navegador possam trocar mensagem, que eles possam entender o que um está querendo falar com o outro, eles têm que utilizar uma linguagem comum, que é o HTTP. Então, o HTTP, nesse caso, um protocolo, né, ele é específico para uma camada. Esse HTTP não serve para conversar com a camada de rede, não serve para conversar com a camada de enlace, ele não serve para a camada de sessão, ele serve para conversar com a camada parceira dele. Então, o meu navegador está na camada 7 e um servidor web vai estar na camada 7. Os dois estando na camada 7, eles vão precisar de um protocolo para comunicação. Então, esse protocolo vai definir o formato dessa mensagem. Estou falando toda hora que mensagens, né? Tá, mas qual que é o formato dessa mensagem? Ela tem um formato. Ela tem uma sintaxe, ela tem uma regra. Então, o que é o comando get? O get é obter. Tá, mas o que é o obter? O que ele vai fazer o quê? Ler, vai ler como que lê? Então tem estrutura, né? Tem toda uma sintaxe. E tem algo que é importante, também que vocês destaquem aí, que é um termo que a gente chama regra procedimental. Regra procedimental. O que é a regra procedimental? É a regra que vai dizer, que vai associar a uma ação uma reação, a uma pergunta uma resposta. Por exemplo, uma regra procedimental de nós, do
da nossa, não só língua, né, mas porque a comunicação ela vai além de uma língua. Ela vai além de uma língua. Existe uma regra, existe uma ordem, existe uma regra procedimental, por exemplo, é de bom tom, a educação, ela faz parte de uma linguagem. A educação é uma regra. Então, educação, os mais velhos falam primeiro, espera os mais velhos servir primeiro, dê licença a pessoas, né, doentes, crianças, assim, são regras, são parte da educação. Então, isso é regras procedimentais. Chega aqui e fala, oi, tudo bem? Você não fala nada, e eu entendo alguma coisa. A tua não, a sua não resposta significa algo. Então, nos computadores, eu envio uma mensagem, não recebo nada, isso significa alguma coisa. Eu mando uma mensagem A, dessa mensagem A, eu posso receber qual? A B, a C e a D. A B significa alguma coisa, a C significa outra coisa, a D significa outra coisa. Isso é a regra procedimental. Isso tem que ser definido num protocolo. Então, eu mando uma mensagem X. Qual que eu vou receber? Então, tem que existir uma regra procedimental. Né? Assim, para mim é tão natural, mas quando eu falo regra procedimental, você tem uma reação a partir de uma ação. Então, por exemplo, uma regra procedimental aqui, quando você envia uma requisição, www.ufp.br, aí você dá Enter, você vai gerar uma mensagem HTTP, uma mensagem de GET. Essa mensagem de GET vai chegar lá no servidor. O servidor vai falar, opa, GET. O que é um GET? É obter. Obter o quê? Um recurso. Qual recurso? Está na frente. É a minha URL. A partir de uma URL, ele vai acessar um arquivo. Ele acessa esse arquivo. Ele processa esse arquivo. Ele devolve esse arquivo. Esse arquivo chega na minha máquina. A minha máquina vai renderizar, fazer a renderização e mostrar uma página. Então, veja que existe uma regra procedimental. Uma ação gerou uma reação que teve consequências. Isso está embutido em um protocolo. Por isso que a gente fala que o protocolo é a linguagem das máquinas. Mas ela vai além de uma linguagem. Em uma linguagem, eu crio estruturas, né? Eu tenho lá uma gramática, a nossa língua, né? Ela tem uma gramática, ela tem uma semântica, também vai ter, agora, uma linguagem, ela tem uma língua, ela também tem as regras procedimentais, ela vai além, ela estende, né? Então, o protocolo é essa extensão. Então, o protocolo vai ser esse conjunto de regras, de sintaxe, que as camadas vão utilizar para trocar as mensagens, para trocar a mensagem entre elas. Então, é através do protocolo que uma camada vai receber uma mensagem e vai saber o que ela tem que fazer. E é por isso que cada camada vai ter os protocolos daquela camada. De uma forma genérica, né? Aí ele está colocando, o Tannenbaum colocou cada camada um protocolo, né? Então, protocolo da camada 5, protocolo da camada 4, protocolo da camada 3, protocolo da camada 2, protocolo da camada 1. Na prática, a gente tem arquiteturas que tem vários protocolos na camada. Então, quando eu falo camada física, eu vou ter meus protocolos, camada 2, eu vou ter meus protocolos, e assim por diante. E vocês vão perceber que, ao longo do tempo, o estudo de redes, boa parte do estudo de redes de computadores é o estudo de protocolos. O estudo de protocolos. Qual a estrutura desse protocolo, qual o formato, qual o cabeçalho, quais são as regras que existem. Beleza? Isso está claro para vocês? Estão entendendo? Né? Existem algumas questões ao desenvolver as camadas, né? Se as camadas como elas vão tratar a confiabilidade, como que elas vão tratar a escalabilidade, como que é feito a alocação de recursos,
questões de segurança, tá? Então, existem outros assuntos inerentes às camadas, tá? Mas que a gente vai detalhá-los passo a passo quando a gente estiver estudando essas camadas, tá? Bom, aqui é um conceito muito importante que também vai conosco em todo o estudo de redes de computadores, né? Em toda a nossa trajetória, que é os serviços orientados à conexão e os serviços sem conexão, né? Que connection oriented, né? Orientado à conexão, e os connectionless, né? Connectionless, que é sem conexão, tá? Então, o que é conexão? Conexão é o estabelecimento de acordos antes da transmissão de fato da mensagem. Então, um computador quer comunicar com outro computador, ele estabelece uma comunicação, que ele não manda mensagem. Por exemplo, o Correios, né? Eu falei para vocês, enviar uma carta, enviar uma... Tá, hoje ninguém manda carta, tá? Enviar um produto, né? Pelos Correios, né? Pela transportadora, enfim, pode ser também. É um serviço que, nesse caso, ele é sem conexão. Por quê? Porque a gente não precisa estabelecer conexão entre o destino, a gente não precisa falar para o destino, ou você vai, eu vou te mandar uma correspondência, você está afim de receber essa coisa. Não, a gente simplesmente vai lá na transportadora e entrega a nossa mensagem, que nesse caso seria um produto, né, alguma coisa nesse sentido, e ele envia uma carta, né, voltando nos Correios. Chego lá nos Correios e, essa carta, eu vou enviar essa carta. Agora, os serviços orientados à conexão é aquele que, antes de eu enviar a mensagem, eu estabeleço, quer dizer, eu gasto tempo estabelecendo um acordo, estabelecendo um canal de comunicação que vai ser utilizado somente pela gente. Por exemplo, o telefone. Eu não pego o telefone agora e saio falando com alguém aqui, como doido, pega o telefone aqui e fala, tudo bem, José, como vai você? Faz tempo. Não, como que o sistema vai saber quem é o José? Então, eu preciso fazer uma conexão. Eu vou digitar um número, após digitar um número, a minha operadora vai criar um caminho, vai alocar recursos, vai garantir que a minha comunicação, com a qualidade mínima, né, seja mantida do início até o final da conexão. Ela vai startar contadores para contabilizar quanto tempo eu fiquei na conversa e tudo mais. Então, ela vai gastar um tempo para estabelecer essa conexão. Eu até espero. Então, vai fazer a chamada. O outro lado, se o outro lado quiser, ele atende. A partir do momento que ele atendeu o telefone, aí a conexão é estabelecida. Aí, somente após a conexão estabelecida, que eu vou enviar a mensagem, que nesse caso, pelo telefone, seria, oi, tudo bem, e tal, assim por diante. Então, isso é um serviço sem conexão. Então, nas redes de computadores, a gente vai ver serviços. Aonde que os serviços estão, professor? Estão dentro de uma camada. As camadas oferecem serviços. As camadas oferecem serviço para quem? Para quem que as camadas oferecem serviço? As camadas oferecem serviços para as camadas superiores, né? Uma camada oferece serviço para a camada superior, e uma camada oferece serviço para a camada parceira. O que é a camada parceira? É a camada no mesmo nível que está em outra máquina. Isso é chamado de camadas parceiras, né? Peer-to-peer, em inglês, né? Peer-to-peer, parceiras. Tá? E aí, existem aqui alguns exemplos de serviços orientados à conexão e serviços sem conexão. Tá? Mas o importante é entender o conceito. Em redes de computadores, a gente vai ver várias soluções que, por algum motivo, existem vantagens, ser orientada à conexão e sem conexão. Isso é uma forma até de classificar as redes de computadores, tá? É uma forma de classificação das redes. A gente já viu aqui, relembrando, as redes podem ser classificadas quanto ao aspecto geográfico, né? As LANs, PANs, WANs, MANs. As redes podem ser classificadas de acordo com a conexão, se é conexão e sem conexão. As redes podem ser classificadas como redes confinadas e não confinadas. Que são as confinadas, que se utilizam meios, né, cabos de comunicação, e as não confinadas, que o sinal ele é propagado,
né, no espaço, né, por isso que é sem confinamento, né, pelo espaço. Primitivas, né, quando a gente fala primitivas em rede de computadores, né, porque a gente acaba abreviando, a gente fala primitivas, mas o correto seria falar primitivas de serviço, primitivas de serviço, e logo entende-se que primitiva é um serviço. Então, aqui são exemplos de primitivas. Listen, escutar, né? Escutar, ele vai forçar um processo, ele vai parar um processo, e esse processo só vai ser desbloqueado quando uma mensagem chegar. Então, esse é o listen, né? Escuta. Por exemplo, uma primitiva, só para fazer uma analogia, né? Vocês estão aí, todo mundo, né? Tá fazendo uma coisinha, mexendo aqui, olhando para o celular, tal. Aí eu falo, escuta. Aí vocês param e ficam, opa, o professor vai falar. É um listen, é uma primitiva. Então, estou dando uma ordem, no caso, né? Aí, então, as primitivas estão associadas a um serviço. O connect é fazer uma conexão, o accept é aceitar uma conexão, o receive é receber uma mensagem, o send é enviar uma mensagem, o disconnect é desconectar. Então, veja que as primitivas estão associadas geralmente a verbos, né? Na sua forma primitiva também, né? Na sua forma, porque como chama em inglês, na sua forma, ou em português, quando está na forma básica do verbo, a gente fala na forma... esqueci, por exemplo. O listen é escutar, connect é conectar, accept, aceitar, receive, receber, send, enviar. Veja que são ações. Por isso que a gente utiliza verbos, porque é uma ação, né? Uma ação. Então, as primitivas, ação é algo, né? Algo que se faz, né? Então, é um serviço. Então, cada camada tem as suas primitivas. Dependendo da camada, né? Eles vão ter as suas primitivas particulares, tá? Então, o que a gente está estudando aqui, pessoal, até esse momento, são conceitos básicos em redes de computadores, mas que vão estar permeados em todo o processo do estudo de redes de computadores. Então, eu não vou ficar mais falando, mas a gente, em vários momentos, vai falar arquitetura de redes, a camada tal, a primitiva tal, o serviço tal, o protocolo tal. Entendeu? A gente vai utilizar esses conceitos durante o estudo de redes agora e para o resto de nossas vidas. Então, é por isso que tem que ter esses conceitos muito bem memorizados, né? Então, aqui mostra aqui, ó, essa figura mostra a relação de primitivas, das primitivas. Essas primitivas, como a gente está falando comunicação, então existe uma relação entre elas. Isso aqui está associado à questão que eu falei anteriormente de regras procedimentais. Né? Por exemplo, aqui a gente tem uma máquina, cliente, uma outra máquina, que é o servidor, né? Então, duas máquinas separadas. Voltei. Ai, tá espirrando aqui. Acho que a sala ficou muito tempo fechada, estou sentindo aqui o pozinho aqui na minha mesa, no meu ambiente aqui. O nariz já está um pouco de alergia aqui. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, veja que aqui, ó, nessa figura, o que a gente tem? Cliente representando o cliente, uma máquina, né? E uma outra máquina, né? Então a gente está falando de máquinas separadas, né? Um servidor. Veja bem, qual máquina será que a gente tem que executar primeiro? Né? Seria o servidor. Qual primitiva que deveria ser executada primeiro? No servidor, o listen. Né? O servidor tem que executar primeiro. O servidor é uma máquina passiva, né, que fica guardando requisições. Então, ela tem que ser executada primeiro. O cliente, então, por isso que o zero está aqui. Ó, o zero significa o primeiro passo, né? Podia começar com 1, né, que faz mais sentido, mas o pessoal da computação, como já está acostumado a indexar vetores por zero, né, acaba colocando zero.
Então, o primeiro momento, o servidor ele é executado primeiro e ele fica no listen, ele fica aguardando uma conexão. Em outro momento, nós temos o cliente faz o connect. Então, esse connect, né, essa vai ser uma primitiva, vai ser uma função que vai enviar uma mensagem pela rede, né, que é um pedido de conexão, e esse pedido de conexão vai chegar no servidor, o servidor vai aceitar, né, esse pedido, vai executar a primitiva receive, que ele vai ficar aguardando agora uma mensagem, ele vai devolver o aceite para que o cliente saiba que ele aceitou ao pedido de conexão. Após o aceite do pedido de conexão, o cliente envia uma mensagem, essa mensagem vai chegar do outro lado, vai ser somente aceita porque o servidor estava aguardando. Ao chegar, o servidor vai enviar uma mensagem para o cliente, que é uma resposta, e o cliente só vai receber a resposta do servidor porque o cliente estava aguardando aqui, receive, está aguardando uma mensagem. Depois dessa mensagem recebida, o cliente não quer mais manter a conexão, então ele vai enviar um disconnect, esse disconnect vai chegar do outro lado, o servidor vai confirmar o disconnect vai retornar para o cliente, e a partir desse momento a conexão vai ser encerrada entre o cliente e o servidor. Então essa figura, ela é uma figura muito interessante, ela tem muita coisa embutida nela. Inicialmente, né, vamos lá, as informações que nós temos nessa figura. Pode falar, quem levantou a mão. Pode falar, o microfone deve estar desabilitado. Tá me ouvindo aí, professor? Tô, Robert, pode falar. Era só uma dúvida se esse processo aí é o handshake de 3 vezes, assim. Não, ele ainda não. Aqui só para o que o Roger falou, o handshake é um processo de conexão do protocolo TCP. Mas aí ele tem esse handshake, né? Handshake em inglês é aperto de mão. Então, o protocolo TCP, para estabelecer a conexão, ele faz um handshake de 3 vias. Aqui não, aqui é só de uma via. Aqui, ó, ele manda o connect e ele já aceita o connect. E aqui ele já manda a mensagem. Tá? Então, após o pedido de conexão, o cliente já está enviando o dado. O protocolo TCP não faz assim. Mas aqui, ele está mostrando que é interessante que um serviço orientado à conexão, antes do cliente enviar um dado, ele tem que pedir pedir uma conexão, né? Uma conexão em inglês, né? Request, né? É requisição, né? Pedido. Pedido de quê? De connect, né? De conexão. Então, veja que o cliente não manda uma mensagem para o servidor. Ele primeiro, assim, o dado, né? Que eu falo, manda mensagem, o dado, né? Ele não manda um dado. Então, ele manda um pedido de conexão. Aí, o servidor responde um aceite ou não. Ele poderia não aceitar. Mas, no caso aqui, ele aceitou. Depois que ele aceitou, ele enviou um dado. Depois que ele enviou um dado, o servidor confirmou o dado. Depois, ele pediu uma desconexão. Depois, ele confirmou a desconexão. Então, os serviços orientados à conexão, antes, isso aqui caracteriza o serviço. Antes do usuário, que no caso o cliente, enviar uma mensagem, ele envia um pedido de conexão. E por algum motivo, o servidor pode conectar, aceitar ou não aceitar. E sempre no serviço orientado à conexão, as partes estabelecem também a desconexão. O disconnect. Porque quando no serviço orientado à conexão, a conexão são informações, são recursos que precisam ser mantidos do início até o final. E esses recursos são recursos, os computadores não têm recursos infinitos. Então, quando acontece uma desconexão, esses recursos são liberados. Tá?
a conexão, ela cobra um preço. Então, os serviços orientados à conexão, no geral, né, eles utilizam mais recursos da máquina que um serviço sem conexão. Isso, como consequência, gera um impacto na performance. Geralmente, os serviços orientados à conexão têm uma performance ou um atraso da performance maior no início do que os serviços sem conexão, tá bom? Mas isso, assim, existem várias variações, isso aí, análise de desempenho, que isso existem variações dessa ideia, mas no geral, né, uma forma mais básica, a gente pode perceber que os serviços orientados à conexão, existe um delay, porque antes do usuário, do cliente enviar um dado, a conexão tem que ser estabelecida, tá bom? Isso é um processo hoje muito rápido nas máquinas atuais, né? Mas é um tempo que se gasta para isso. Uma outra coisa um outro detalhe que essa figura está mostrando, que não está claro, né? Mas importante a gente conseguir enxergar, né? Visualizar o que está por trás, é aquele conceito que eu falei para vocês de regras procedimentais, tá? Então, as regras procedimentais são regras, são sequências, é um sequenciamento de ações que vai permitir a comunicação de duas máquinas. Veja, olha que interessante. Se o cliente não fizer o connect, se essa conexão não tiver estabelecida, o servidor não vai aceitar nenhuma mensagem. Então, o cliente não pode dar send antes do cliente. Olha um outro detalhe que as regras procedimentais nos diz, que antes do cliente enviar o send, o servidor tem que estar no receive. Porque alguém só envia algo para alguém que está esperando. E essa sequência de comandos, de primitivas, serão comandos que nós vamos programar através de uma linguagem de programação. Então, veja que eu, programador, tenho que entender essas regras procedimentais para garantir a comunicação de duas máquinas. Porque se o cliente está send, e o sender não está receive, não vai funcionar. Se esse cara dá um connect, esse manda um desconnect, não vai funcionar. Se esse cara está no receive e esse cara está no receive, você vai gerar um deadlock na tua rede. Um processo aguarda, o outro processo aguarda, e aí? Vão ficar os dois bloqueados. Receive é um processo bloqueante. Então, quando um processo chama a função receive, ele fica bloqueado. E só é desbloqueado quando uma mensagem é recebida. Agora, se o outro lado não manda mensagem porque ele está no receive, os dois vão ficar bloqueados. Então, isso é regra procedimental. É eu criar regras que vão ditar a ordem da comunicação, e eu vou estipular um sequenciamento que vai garantir, né, a comunicação com sucesso. Isso é a regra procedimental. Tá? E essa regra procedimental está embutido no protocolo que a gente vai utilizar. Então, os protocolos têm que ter alguma regra, né? Eles sabem, se aconteceu isso, faça isso, aconteceu aquilo, faz aquilo, né? E assim por diante. Beleza, galera? Próxima aula, né, a finalidade é terminar esse capítulo 1, tá bom? Próxima aula, quarta-feira, a gente já termina o capítulo 1. Eu comentei com vocês, esses conceitos que eu falei aqui para vocês, de arquitetura, de camada, de primitiva, de protocolo, agora não é só pegar o livro e decorar protocolo como uma palavrinha, vai lá no chat GPT, o que é um protocolo? Protocolo é uma linguagem, protocolo é uma linguagem. Aí vai na resposta, eu sei o que é protocolo, é uma linguagem. Decorar isso. Você tem que entender.
que é uma linguagem? O que se estabelece com uma linguagem? Quais as características de uma linguagem? Regra, como eu falei para vocês, o que é uma sintaxe? O que é uma semântica? O que são... Você tem que ler. E aí, leia o livro, leia para engrossar o caldo aí, para não ficar apenas decorando palavras soltas, sem elas estarem ligadas, sem ter coesão, coerência. Tá? Então, esse capítulo 1 eu dou, fico mais, essa parte aí eu fico até reforçando mais, mas depois a gente vai correr mais rápido, viu? Vou ficar aqui explicando, tanto. Então, mas essa aqui é a base. Se tiver dúvida, leia agora, quarta-feira, professor, eu fiquei com dúvida nisso aqui, será que tem um exemplo disso daqui, isso aqui, aquilo, outro lado? Tá bom? Mas por hoje é só. Bom estudo para vocês e a gente se vê na quarta-feira. Vou colocar aqui no chat, lista de presença, dar presente lá para poder registrar. Até mais, pessoal. Bom dia para vocês. A gente se vê na quarta-feira. Professor, Ou, o senhor tem algum outro recurso didático que o senhor recomenda para estudar para a prova? eu acho que esse livro, o do Tannenbaum, ele é bem completo. Eu considero ele bem completo. Agora, sim, tem outros livros de redes de computadores, você pode usar do Stalin, vou até colocar no chat aqui, né, o livro que tem na biblioteca, do Stalin, e tem também do Kurose. São dois outros livros que são base. Os livros, algumas universidades utilizam eles como livro-texto, né? E aí você pode utilizar esses livros como uma fonte alternativa, tá bom? De estudo. Os dois tem na biblioteca, é só olhar lá. É por conta que eu não consegui acessar a unidade física do livro do Tannenbaum e o formato que ele vem em PDF é muito ruim para entender numa leitura. Aí já. Mas pega o livro aqui, tem várias cópias do livro aqui na biblioteca. Certo.